Está gravando, eu acho. Então, dando continuidade ao nosso conteúdo, né, a gente está fazendo uma avaliação dessa bibliografia que nos traz informações sobre cultivo orgânico de hortaliças. A gente tinha parado no tópico dia a dia da horta, porque como toda atividade, seja ela pecuária ou agrícola, existe uma rotina básica que a gente precisa observar no dia a dia. Em que sentido? Em que sentido seria isso? Deixa eu colocar a canetinha aqui, o apontador a laser. Não, deixa eu tirar esse apontadorzinho a laser. Está duplicado. Não, pronto. Quando a gente fala em relação ao dia a dia, vai muito mais além da questão. A gente pode observar, por exemplo, a gente pode falar da irrigação. Toda horta precisa de irrigação. Quando a gente fala de criação de animais, todo animal você precisa dar alimentação para ele. A gente precisa dar o suporte com água também. Mas aqui eu gostaria de destacar para vocês que algumas hortaliças elas têm umas necessidades especiais que elas precisam ser observadas. Espera ainda, minha filha. A minha filha está aqui me pedindo a mão para eu pegar, mas espera ainda, minha filha. Aí, algumas técnicas a gente tem que estar aplicando a essas hortaliças. Cada hortaliça tem sua exigência de época de plantio, forma de plantio, necessidade de adubação, que no caso é o anexo 1, a gente vai ver daqui a pouco, mas todas precisam de cuidados básicos, como irrigação, que é fornecer água às plantas, adubação de cobertura, que é aplicar esterco ou compostos nas plantas após o plantio, e manejo do mato, que é a capina em volta das plantas e roçar também os meios. São algumas coisas básicas que é feita independente da cultura. Vocês sabem que toda horta, né, a gente é obrigado a estar controlando esse mato, fazer irrigação e fazer adubação, não só de plantio. Algumas culturas a gente tem que fazer uma adubação de cobertura, que é uma adubação quando ele já está adulto. Por exemplo, pimentão, tomate, quiabo, melancia, abóbora, pepino. Às vezes a gente precisa estar fazendo a manutenção desses adubos porque a planta acaba precisando de um suporte nutricional um pouco diferenciado quando ela está lá com o seu ciclo de vida um pouco avançado, né? Mais para frente, lá produzindo os seus frutos. Aí, além disso, algumas hortaliças exigem outras técnicas especiais, que a gente também vai ver no anexo. Aí, deixa eu ver, o microfone de alguém tá online. Deixa eu ver o microfone de quem? De ninguém. Estava escutando um barulhinho de microfone. Ah, da Stephanie. Pronto. Já mutei. Aí, com relação à época de plantio, a gente pode ver algumas culturas que elas são mais para o verão e outras são para o inverno. Isso não funciona muito bem com a gente. A gente tem um privilégio de poder plantar ao longo de todo o ano. A gente não tem muito, a nossa restrição básica é água. Mas se a gente tiver uma fonte de água, a gente pode plantar todas as culturas ao longo do ano. Aí a gente pode estar dando um exemplo aí das abóboras, dependendo da variedade, ela é mais para o verão, no caso da menina, na jacarezinho também é uma outra variedade que é mais de verão, ela é plantada no espaçamento de 3 metros por 1 metro, no caso isso aí significa 3 metros entre plantas e 1 metro entre linhas, que ele tá trabalhando aí no centímetro, né? 300 por 100. Eu não sei se vocês conseguem observar que aqui tá, né? 300 por 100. Isso é em centímetro. Então, convertendo, dá 3 por 1. 3 metros entre plantas e 1 entre linhas. O alface tem variedades que são mais
são variedades que são mais para tem variedades que são mais para verão e outras para inverno, como eu já falei, e aí o espaçamento é o mesmo. Vamos dar continuidade aqui. Outras culturas que a gente pode ver, ó, couve, o pimentão, pepino, rabanete, repolho, salsa. Existem especificações de variedades para verão e para o inverno. E os espaçamentos eles não mudam muito não. Porém, na nossa condição de semiárido e com a disponibilidade de água, a gente pode estar adensando essas variedades, a gente pode estar trabalhando esse adensamento. Agora, como eu tinha me referenciado do anexo 2, que algumas culturas elas precisam de alguns tratos culturais específicos. Vocês vão entender o que são agora. Por exemplo, o penteamento, que seria o quê? Ordenamento das ramas de abóbora para permitir entrada na área de realização dos tratos culturais. Eu não sei se vocês já observaram, é, a, tanto a abóbora quanto a melancia também, elas crescem em formas de rama. E se você não organizar aquelas ramas, fica um pouco difícil. Seja bem-vinda, Raquel. Fica um pouco difícil da gente trabalhar com elas, porque a gente vai correr o risco de estar pisando nas ramas e aí danificando a planta. Esse penteamento é como o próprio nome diz, né? É pentear, é organizar essas ramas para que a gente possa estar entrando nessa área, fazendo uma capina ou aplicando algum adubo, tá entendendo? Então, assim, a gente pode estar fazendo isso aí, a gente pode estar fazendo aí a partir do penteamento. Aí aqui do lado esquerdo de vocês está mostrando, né? O plantas feito penteamento e organizando de uma forma que tem espaço para a gente estar circulando aí. Vocês podem até perguntar aos pais de vocês, o pessoal, avós, tios, que mexe com esses plantios de época agora que choveu, né? Muita gente plantou aí abóbora, melancia. Você pode ir lá, à medida que a planta vai crescendo, ele vai penteando, ele vai organizando a, a rama, né? Da cultura para que possa ser trabalhado ali sem pisar nela. Vamos lá. Outra prática é a cobertura morta, que seria cobrir o solo ao redor das plantas com palhadas vegetais ou restos de cultura. A principal função dessa cobertura morta é preservar a umidade na planta, para a planta, não é nem na planta, é para a planta. Por quê? Eu não sei se vocês podem observar que algumas pessoas, quando faz a capina, elas vão lá, rastelam todo aquele mato, ou queima, ou joga em outro lugar. Mas o ideal é que depois dessa capina, seja feito o amontoamento dessa palhada no pé das plantas, seja hortaliça, seja culturas de ciclo anual, seja frutíferas, porque essa palhada, além de preservar essa umidade boa, né, porque a gente está numa condição de semiárido, a nossa dificuldade maior é a água. Então, quanto mais você preservar a água no solo disponível para as plantas, melhor vai ser. Outra função dela é manter a macro e microfauna do solo ativa. De que forma? A partir do momento que você disponibiliza material orgânico que pode ser transformado em matéria orgânica, você está contribuindo para que essa macro e microfauna sobreviva, né? É aonde as minhocas vão poder fazer sua alimentação, os besouros, os fungos, as bactérias, tudo isso vai se tornar um ambiente simbiótico para que a vida continue de uma forma harmônica. Sem falar que essa cobertura morta, ela impede uma erosão mais forte no sentido, imagina uma leira de alface, só as mudinhas, sem nenhuma cobertura. Aí me dá uma chuva. Essa chuva, ela vai ser muito mais agressiva ao solo que não tem a cobertura morta do que um solo que tem a cobertura morta. Por quê?
Quando a chuva bater no solo, as gotículas de água bater no solo, elas vão agredir menos o solo se tiver cobertura morta. E aí também ela serve de conforto térmico também para as plantas. Solos com cobertura morta, eles são solos que têm uma temperatura mais baixa. Não estou dizendo assim 10, 15 graus mais baixa, não. É meio grau, 1 grau mais baixo. Isso favorece o desenvolvimento adequado da planta. Outra técnica específica seria o raleio. Essa parte aqui da cobertura morta, ela funciona muito bem para todas as hortaliças, de modo geral. Deixa eu ver aqui, que tem alguma. Vamos lá. Outra técnica também, que é bem específico das hortaliças do tipo bulbo, ou do tipo raiz, que são cebola, que são cenoura, beterraba. Ela é imprescindível você fazer o raleio, que seria o quê? Após 30 dias que você semeou a planta, você vai lá e faz uma retirada do excesso dessas plantas e descarta essas mudas, como é o caso de beterraba, né? Que você já faz ou como é o caso de beterraba, que você não precisa descartar, você pode fazer o transplantio dessas mudas. O que seria isso? Você vai lá e planta cenoura. Aderaldo, licença. Oi. Tem alguém zoando aí? Deixa eu ver quem é. Deixa eu ver, peraí. Aqui meu mouse não está muito bem. Peraí. Foi para ali. É a Karina, mas deixa a bichinha, que a bichinha é café com leite. Tava ligado o microfone de Karine, mas eu já desliguei. Agora ela só tá me ouvindo. Pronto. Aí esse raleio... Assim, 40 minutos. Esse raleio, ele vai servir para homogeneizar o canteiro, para homogeneizar as plantas, para não ter excesso de... Poxa, tem alguém zoando de novo. É a Karina. Pronto. Coisei de novo. Desativar? Eu já desativei, Karina. Pode deixar, viu? Tá certo. Desculpa. Imagina. Então, aí esse raleio, por exemplo, você planta uma leira de coentro. Se você não fizer o raleamento, a maioria das plantas vão ficar pequenas, elas não vão se desenvolver bem devido à competição de águas, nutriente e luz, né? Então, você faz esse raleamento para você proporcionar às plantas se desenvolverem da melhor forma. Outra técnica seria o tutoramento individual e o tutoramento com fitilhos. E ainda tem um outro tutoramento. No caso do tutoramento, seria a instalação de estacas. Tutorar é dar um suporte. O nome é meio esquisito, mas é uma coisa que você sempre vê em plantas. Toda planta nova, você coloca uma varinha para ela se sustentar. Então, tutorar é você proporcionar um suporte àquela planta. No caso do tutoramento individual, você pode estar observando aí, ó. Vocês conseguem ver essa luzinha vermelha, né? Eu mexendo. Então, do lado esquerdo está um exemplo de tutoramento individual, que você pode fazer com uma estaca de bambu, que para a gente aqui não é usado muito bambu. Você pode usar uma varinha de qualquer planta aí da caatinga que você tiver, que vai ser a mesma coisa. No caso do tutoramento com fitilhos, seria o quê? A instalação de uma estrutura tipo cerca, de arame com fio superior para sustentar fitas plásticas, utilizada na condução de haste das plantas. É mais ou menos assim. Imagine uma cerca aí qualquer de arame farpado, arame liso. Ao invés de ter vários arames,
Você só imagina o arame superior passando na cabecinha de cada estaca. Aí, entre uma estaca e outra, ficam as plantas. Esse fio que passa aqui em cima, na cabeça das estacas, vão descer fitilhos, e esses fitilhos vão dar o suporte a cada planta. Isso acontece mais com pepino, aquele pepino de conserva, um pepininho pequeno de conserva. Ele é muito também para tomate, ele é tutorado assim, né, nesse tipo cerca para tomate. Algumas melancias hidropônicas, aquelas melancias pequenininhas, eles fazem muito esse tutoramento para tirar ela do chão, porque às vezes elas ficam com aquela barriga branca quando elas ficam no chão. Aí é uma coisa mais, um suporte mais forte, né? Aí vem o tutoramento cruzado, que é a instalação de bambu dividindo o meio, o arame dividido ao meio, e arame usado para conduzir as hastes das plantas. É como se fosse, você coloca, né? Você coloca uma varinha e outra cruzada, e aqui no meio você desce um arame para poder fazer o suporte. Esse tutoramento cruzado é uma mistura do tutoramento individual com o tutoramento de fitilhos. Você vai fazer um cruzamento de bambu de vara, isso é muito usado para tomate, gente. Tomate, quase toda a produção de tomate, desse tomate de mesa maior, né, esse tomate graúdo, ele é usado esse tutoramento cruzado. Você coloca duas varas, seja bambu cortado ao meio ou duas varas aí da caatinga eles usam muito algaroba, você pode usar muito algaroba, tá entendendo? Pau de rato e tal. Você que sabe. Aí você cruza as duas varas e no meio você coloca um arame ou um fio de nylon ou um fitilho de nylon para poder você dar o suporte à planta. Vamos lá. Oxi. Meu computador deu piti aqui. Vocês conseguem me ver, meninas? Menino? Meu computador deu um PT aqui. Consigo. Eita, meu Eu computador também apagou e consigo. voltou. Jesus, está repreendido. Espera aí. Ainda conseguem ver a apresentação? Sim, Consigo. também. Consigo. Eita, por que esse negócio? Espera aí. Calma aí, me dê um tempinho aí. Deixa eu organizar aqui que... Pronto, voltando. Então, essa parte aqui do tutoramento cruzado tá ok. Vocês conseguem ver essa questão do sombreamento, todo mundo aí? Sim. Pronto. Sim. Então, Eu tá. sim. Outra técnica é o sombreamento. No caso específico do couve-flor. Quando o couve-flor emite a cabeça, que é a inflorescência, deve-se tombar as folhas adjacentes. Adjacente significa do lado. Você pega essas folhas aqui do lado e dobra sobre a cabeça, tá entendendo? Você pega essa folha aqui, coloca para cá, essa para cá, e aí você faz uma proteção contra o sol. Porque o sol ele vai impedir que essa inflorescência ela se desenvolva de uma forma adequada, ela vai queimar, tá entendendo? Então, as primeiras flores que forem se abrindo, elas vão queimar. E o interessante não é que elas queimem, né? Porque quem é que compra, desculpa, quem é que compra um couve na feira, se ele tiver manchado, se ele tiver preto, se ele tiver queimado? Ninguém compra, né? Então, ele perde o valor comercial. Outra técnica seria a desbrota e a capação. Ela é muito utilizada em tomate. A desbrota seria o quê? Retirada dos ramos emitidos na bainha das folhas.
que no caso é esse lado direito. Tá vendo esse ramozinho aí? Bainha da folha é como se fosse o sovaco da folha ao contrário. Todo raminho que tiver lá, você vai, ó, corta. No caso da capação, seria um corte da gema apical após a emissão da quinta penca de frutos. Significa o quê? Você tem um pé de tomate, ele está tutorado, está lá esticadozinho, bonitinho. Aí ele emitiu 5 pencas de fruto, que eu não sei se vocês conseguem observar, o tomatinho ele é em penca, né? Ele é emitido em penca. Então, quando tiver a quinta penca, bonitinha já, né? 1, 2, 3, 4, 5. Aí você vai lá no ápice, que é a gema apical. Apical vem de ápice. Você vai lá em cima e, ó, corta. Isso vai estimular o quê? Nesse momento, vai estimular a planta a ter uma resistência maior em formar todos os frutos das 5 pencas. Quando você não faz essa capação lá no ápice, a planta fica cansada, a planta fica exausta, sobrecarregada e talvez ela até aborte alguns frutos. Por isso que às vezes quando você vê assim alguns tomatinhos que o tomate não é capado, você vê a planta abortando antes deles amadurecerem. Você vê uns tomatinhos verdes lá pelo chão, abortado. É porque a planta se sentiu, né, pressionada, nutricionalmente falando, e aí ela resolveu abortar para que ela consiga pelo menos gerar o máximo de frutos possível, porque o objetivo dela é perpetuar, né, a espécie. Vocês querem perguntar alguma coisa do que eu falei até agora? Eu não. Lindineia, Stephanie, Raquel, Mireia, Queria saber Damião. se esse corte seria no topo da planta, por exemplo, no tomate. A capação, sim. Já a desbrota, não. Isso você pode fazer também com quiabo, você faz. É lá no ápice, é o olho mesmo da planta. Você chega e faz o corte. Porque quando